Então, vê se a frase fica boa assim. Que, inclusive, foi difícil formalizar a contratação do escritório Sveiter e o colaborador precisou contar com a intermediação de Marcelo Novaes, então diretor de Relações Sindicais da FEComércio, e também advogado, que ficou encarregado ao final da contratação. Que, diante de tantas dificuldades, não questionava muito Ana Basílio sobre esse escritório em específico. Que, com Eduardo Martins, o colaborador se recorda de duas reuniões, uma no escritório de Ana Basílio, cuja sede fica no mesmo prédio do escritório de Eurico Teles, quase em frente à rua da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e outra no escritório do próprio Eduardo Martins, em Brasília. Ali é Marechal Câmara, né? Não é a rua Marechal Câmara? De quem? Da Ana Basílio. Presidente Wilson, desculpa. É o escritório na rua Presidente Wilson. Tá. E outro no escritório, que na mesma oportunidade do encontro com Eduardo Martins e Ana Basílio, o colaborador e Eduardo Martins se encontraram com o advogado Eurico Teles após a reunião no escritório de Ana Basílio, sem a presença desta, haja visto que o escritório de Ana Basílio e Eurico Teles eram no mesmo edifício. Que, com o escritório de Ana Basílio, o colaborador teve uma vitória em primeira instância no Rio de Janeiro. Que, nessa busca de alternativas, o colaborador tentou uma reaproximação com... Que, na busca de alternativas, o colaborador tentou ainda uma aproximação com Sérgio Cabral, em uma relação marcada na maior parte do tempo ou por um distanciamento ou por um relacionamento protocolar, com episódios isolados de ajuda. Que nesse momento de reaproximação, Sérgio Cabral indicou a contratação do advogado Tiago Cedrais. Que Sérgio Cabral disse que o referido advogado atuava no TCU contra o colaborador, a pedido de pesão. Que, segundo Sérgio Cabral, havia política, lobby, no meio de toda a briga, e que o colaborador já sabia devido a toda a movimentação de carros de gado. Que a contratação de Tiago Cedrais representava, ao ver do colaborador, uma diminuição da influência do grupo de Cristiano Zanin, que vinha ocorrendo. Não entendi, desculpa. E a contratação de Tiago Cedrais representava, ao ver do colaborador, uma diminuição da influência do grupo de Cristiano Zanin, que vinha ocorrendo no TCU, até então, por meio do escritório Espíndola Palmeira, que era o que o colaborador vinha querendo há tempos. Sim. Parece que essa diminuição de influência era o que o colaborador vinha querendo. Sim. A contratação de Tiago Cedrais representava, ao ver do colaborador, uma diminuição da influência do grupo de Cristiano Zanin, que vinha ocorrendo no TCU até então, que vinha atuando no TCU até então, por meio do escritório Espíndola Palmeira, que essa diminuição de influência de Cristiano Zanin era o que o colaborador vinha mesmo querendo. Que, além disso, Sérgio Cabral deixou claro que o colaborador precisaria comprar a solução do TCU e que o vendedor dessa solução era Tiago Cedrais. Que, em outro momento de pressão sobre Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, o colaborador disse que era preciso que eles conversassem com Sérgio Cabral. Que, então, os dois marcaram uma reunião com Sérgio Cabral. Que essa reunião ocorreu no apartamento de Sérgio Cabral e a presença do colaborador foi vetada. Que o colaborador ficou muito chateado com o veto, pois ele havia dado a ideia da reunião. Renata? Oi, eu só estou continuando aqui, peraí. Não, é só porque eu acho importante nessa parte aí colocar o que ele disse que o veto partiu do próprio Roberto e Cristiano. Eu continuei dizendo o seguinte, olha, vê se ficou bom, vê se vocês concordam.
Que então os dois marcaram uma reunião com Sérgio Cabral, que essa reunião ocorreu no apartamento de Sérgio Cabral e a presença do colaborador foi vetada, que o colaborador ficou muito chateado com o veto, pois ele havia dado a ideia da reunião, que o colaborador não se recorda a data da reunião, mas acredita que foi em 2014 ou 2015, mas o colaborador não tem certeza, que quem comunicou que a presença do colaborador havia sido vetada foi Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que isso foi mais um indicativo de que a briga com Gabas era exclusivamente de cunho político. Tá bom ou querem acrescentar mais alguma coisa? Sim, não, é que realmente eu não me recordo se foi 14, se foi 15, enfim, por isso que eu não quis precisar a data, se é muito importante colocar esse ano de 14 ou 15. Eu acho que pontuando que o senhor não se recorda exatamente, acho que fica fiel ao que o senhor declarou, se o senhor não se importar. Tá bem, concordo. Agora, deixa eu só... o veto para a sua presença na reunião foi comunicado pelo Cristiano e Roberto. Mas partiu deles o veto ou partiu deles a comunicação do veto só? Se o senhor tiver essa resposta, é importante consignar dentro do contexto, se o veto partiu do Sérgio Cabral ou se o veto partiu dos seus advogados. Eu não sei de quem partiu o veto, porque foi curto e grosso. Tá, Não então, deu espaço para... Eu tinha entendido que o veto tinha sido dos advogados. Do jeito que a doutora Renata consignou, eu acho que está perfeito. Não, me foi comunicado por eles, mas eu não posso dizer se foi deles, se foi do Cabral, enfim. Tá certo. Tá bom. Foi curto e grosso, sem margem para a segunda pergunta. Ok. Que isso foi mais um indicativo de que, bom, então, só retomando essa questão para ficar bem claro, que o colaborador não se recorda exatamente a data da reunião, mas acredita que foi em 2014 ou em 2015, mas o colaborador realmente não tem certeza. Que quem comunicou que a presença do colaborador havia sido vetada foi Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que o colaborador não sabe de quem partiu o veto, porque a comunicação do veto não dava margem a outras perguntas. Que isso foi mais um indicativo de que a briga com Gabas era de cunho exclusivamente político. Que enquanto Tiago Cedrais manteve contrato advocatício. Outro episódio que deixou isso absolutamente claro foi quando Tiago Cedrais levou o colaborador ao apartamento do deputado Paulinho da Força, sem nenhuma razão além de deixar clara sua influência política ao insinuar que uma das ações estratégicas dele era ter um deputado e estar em um partido. Que, assim, o colaborador teve ainda mais certeza de que estava cercado de política por todos os lados. Essa parte ficou um pouco confusa no tempo, então, assim, peço atenção aqui, que a contratação do grupo de advogados indicado por Cristiano Zanin e Ana Basílio representou a perda de controle da situação por parte do colaborador, transferindo... Só um minuto, por favor. É que ali em cima, quando a senhora fala do Tiago Cedrais e falou em contrato, é que, na verdade, pode ter tido um gap, né? E eu inicialmente falei relacionamento, porque o relacionamento com o advogado Tiago Cedrais, assim como com outros, ele é pré e durante a contratação. E eu não me recordo se essa visita ao deputado Paulinho da Força, o contrato já havia sido formalizado, mas o relacionamento já existia, porque pode parecer a mesma coisa, mas não necessariamente é, né? Certo, então, o senhor sugere que eu bote que enquanto manteve relacionamento com o Tiago Cedrais, é isso? Isso. Eu acho que eu posso até tirar isso, né? Porque fica evidente que o senhor tinha um relacionamento. O senhor foi na reunião, né? Sim. Não, mas é só porque talvez o contrato ainda não tivesse sido formalizado, né? Botar assim, que no período entre a negociação do contrato, a negociação da contratação, é só para a gente fazer um marco temporal aqui, né? Sim. Não pode ser no período de relacionamento com o Tiago Cedrais? Porque o senhor disse que o senhor já tinha relacionamento, aí fica... Sabe, quando foi esse relacionamento? Eu pensei em colocar assim, que no período entre a negociação da contratação e a duração do contrato... Sim, tá certo.
Tá certo. Então, repetindo. Que no período entre a negociação da contratação e a duração do contrato advocatício, outro episódio que deixou a natureza política da disputa. Absolutamente claro, é porque ficou muito distante, aí eu preferi repetir. Que no período entre a negociação da contratação e a duração do contrato advocatício, outro episódio que deixou a natureza política da disputa absolutamente clara foi quando Tiago Cedrais levou o colaborador ao apartamento do deputado Paulinho da Força, sem nenhuma razão, além de deixar clara sua influência política, ao insinuar que uma das ações estratégicas dele era ter um deputado e estar em um partido. Que, como o colaborador teve ainda mais certeza de que estava cercado, que assim o colaborador teve mais certeza ainda de que estava cercado de política por todos os lados. Que a contratação do grupo de advogados indicado por Cristiano Zanin e Ana Basílio representou a perda de controle da situação por parte do colaborador, transferindo para um grupo de advogados. Que o colaborador não se interessava em como essa questão ia ser resolvida, mas que a questão política fosse efetivamente resolvida. Como? Melhorar aqui a frase. Que o colaborador não se interessava em como, mas apenas que a questão política fosse efetivamente resolvida. Que o colaborador não fazia reuniões com os escritórios do grupo e que os escritórios do grupo não lhe prestavam contas sobre suas ações. Desculpa, Sim, que eu só disse, que o colaborador só se recorda do escritório de Adriana Selmo apresentando contas a ele. Não, mas desculpe, foram feitas no escritório de Adriano Anselmo algumas reuniões em que participou Cristiano Zanin, que participou Paulo Salomão e outros advogados. A partir do momento da contratação do escritório de Adriano Anselmo, passou a ter reuniões no escritório dela e para discutir os temas jurídicos. E isso foi feito com frequência, o que não acontecia antes. Bom, então vamos ver se melhorou assim. Que o colaborador não fazia reuniões com os escritórios do grupo e que esses escritórios tampouco lhe prestavam contas sobre suas ações. Que isso só veio a ocorrer a partir da contratação do escritório de Adriano Anselmo, quando algumas reuniões passaram a ser realizadas, inclusive com a presença de Zanin e Paulo Salomão? Isso. Dos advogados que eu me lembro de participarem dessas reuniões, Cristiano Zanin, Paulo Salomão, José Roberto Sampaio. É assim, doutora, porque essa frase do início, ela vai ser contestada porque eu cheguei a participar de algumas reuniões. A minha presença, ela só se intensificou quando a Daniele Paraíso foi afastada do jurídico, quando eu acabei informalmente assumindo e participando mais dessas reuniões. Quando essa frase abre aí esse parágrafo, dá a entender de que essas reuniões não existiam, mas existiam sim. Não é só porque, assim... Mas o senhor disse quando o doutor Wagner lhe perguntou que esses escritórios não lhe prestavam contas. Eles não diziam para o senhor o que estavam fazendo, quais eram os próximos movimentos. O senhor foi claro, eu me lembro que o senhor foi claro com relação a isso. Não, as reuniões a partir da contratação da Adriana Anselmo eram frequentes. Não, sim, mas eu quero saber antes da contratação da Adriana Anselmo. Antes da contratação da Adriana Anselmo, eu tive algumas reuniões, mas não eram frequentes, entende?
Fui em Brasília, no escritório do Mas Vladimir. sim, tudo bem, mas essas reuniões elas tinham qual objetivo? Porque o que a gente quer saber é se os escritórios lidavam o passo a passo do que vinham fazendo, demonstravam resultado, enfim, se tinha algum trabalho apresentado por eles como contrapartida aos valores milionários que eles vinham recebendo. Sim, Isso você então, você respondeu isso dizendo que quem passou a fazer isso foi a Adriana, que antes você não tinha, não te davam nenhum feedback do que era feito nos processos judiciais. Eu perguntei se o senhor recebia cópia, se recebia decisão. sim, Então, podemos porque, citar... assim, a gente não está dizendo que a advogado A, B ou C não praticou ato judicial ou deixou de praticar, nem está mensurando qual o valor da prática desses atos. Mas que o senhor falou. Agora o senhor, então, vai ter que ou retificar ou ratificar o que disse. Não, posso assim, eu fui em Brasília, participei de reuniões com o escritório Vladimir Espíndola, cheguei a participar de algumas poucas reuniões com o Fernando Gueiros, fazia reuniões no Rio de Janeiro com Everardo Gueiros, desculpa. Participava de reuniões no Rio de Janeiro com o Roberto Teixeira e o Cristiano Zanin, no meu papel de presidente, conversando sobre estratégia. Com relação à atuação jurídica propriamente dita, eu passei a fazer isso em determinado momento para frente, de 2014 para frente, e mais especificamente ainda, na contratação da advogada Adriana Anselmo, que fez inicialmente uma apresentação listando todos os processos e pedia a participação dos advogados em reuniões no escritório dela para tratar tecnicamente dos assuntos, só para separar, entende? Eu compreendo, mas veja, a pergunta não é sobre como se